Bom dia, meus amados. Hoje, como sempre, é um sábado e vou tentar fazer um áudio aqui. Já de antemão vou pedir desculpas porque de vez em quando ainda tenho alguns acessos de tosse, que são os resquícios, né, de uma gripe passada há 10 dias já. Gripe, não sei se foi gripe ou não, né? Mas enfim, houve alguns sintomas gripais e a princípio era uma laringite, né, bastante forte, um resfriado, enfim, coisas da limpeza, né? Todos nós passamos pelas limpezas e, como já dissemos, tudo que vem de vírus e bactérias é limpeza. Nossos corpos precisam ser limpos, né? Apesar de que às vezes incomoda muito e às vezes até levam a óbito, mas se não fossem os vírus e as bactérias, a vida na Terra seria impossível, né? Um dia todos nós vamos compreender isso. Mas hoje eu vou trazer um tema, porque tem criado algumas polêmicas ultimamente. Há uma disputa pela verdade. Parece que tem pessoas que querem ser donas da verdade. Se não é o que eles dizem, então o resto não serve para nada e não é verdadeiro e tudo o resto é balela, né? E isso é um grande engano, porque se nós estamos fazendo uma transição planetária, tudo aquilo que se conhecia vai se mostrar que não era verdadeiro. E daí? Aonde está a verdade? Se aquilo que eu conhecia, se aquilo que você conhecia, com o tempo nós vamos agora descobrir, né, que não era verdade. Então, para que ficar brigando, discutindo pela sua verdade? Nós vemos hoje um tempo, em tempo real, né, as canalizações, porque hoje as informações elas estão vindo assim, como uma emissora de rádio. Ligou, está ouvindo as informações. As canalizações elas trazem informações em tempo real, atualizadas, né? Antigamente a gente pegava uma informação que já fazia anos que estava lá e existiam e ainda existem, né, livros com 20, 30, 50 anos que foram editados e ainda tem lá aquela mensagem, aquela verdade, né? Agora parece que isso já não tem mais tanta importância, porque se não é uma informação de última hora, parece que já é velha. Só que isso também está criando uma outra realidade, que é uma realidade de disputa, né? Nós já falamos aqui que a nova Terra é cooperação, não é competição. Mas tem pessoas que se dizem canalizadores, mensageiros e querem impor a sua verdade. Se não for a dele, não serve. Então isso não é nova Terra. Não tem como ser nova Terra. Até porque nós não temos condições nem de imaginar uma vírgula dessa verdade que vai vir, que dirá saber a verdade. E ainda se adonar dessa verdade e dizer que a verdade só pertence àquilo que ele diz, que é pronunciado, né? Infelizmente, a gente sabe que a disputa final pelo domínio da Terra ainda não terminou. As sombras ainda querem continuar o seu comando e eles tentam persuadir as pessoas, enganar as pessoas, né? Tem muita gente que está trabalhando para as sombras e tem consciência disso, mas tem muitos que não têm nem consciência disso. Essa é uma realidade muito, muito real
E nós vamos ver logo ali adiante, quando começarem as revelações, né? Nós vamos ver quem é quem, porque é preciso que se veja. Eu já disse aqui em textos anteriores escritos que chegará o tempo que as revelações chegarão e nós vamos ver que pessoas que achávamos que estavam trabalhando para a luz estavam de fato trabalhando pelas sombras. E o contrário também, pessoas que nós achávamos que estavam trabalhando para as sombras estavam a serviço da luz. Porque o jogo é assim, né? Numa, numa guerra, como se diz, todo mundo blefa. Parece um jogo de truco. Ninguém diz a verdade. Aí você nunca sabe onde está a verdade. Mas existe uma maneira de você se posicionar. E essa é a melhor posição que cada um pode adotar. É ouvir a sua bússola interna, o seu coração, a sua alma. Porque se a nossa consciência está ainda em transição da 3D para 5D, conscientemente nós temos muitas dúvidas e é natural. Mas a nossa alma, ela tem, sim, suas versões mais elevadas, ela tem contato com essas versões e ela sabe muito mais do que nós possamos imaginar. Então vamos ouvir essa bússola, essa orientação interna, para que a gente possa realmente ter um pouquinho mais de certeza, né? De acertos nas nossas decisões. As canalizações hoje, elas se tornaram tão habituais que muitas delas estão sendo usadas como ferramenta das sombras também, né? E tem pessoas que se comprazem nisso, por interesses, por ego, né? Pelo poder, pelo dinheiro, né? Eu não gosto de colocar o meu trabalho a serviço da monetização dos interesses, por exemplo. Por isso vocês não vão encontrar jamais um texto, pelo menos até aqui, eu nunca monetizei um texto, nunca monetizei um áudio meu. Eu não faço isso, mas tem pessoas que divulgam e precisam de alguns recursos e daí fazem a monetização. Daí eu não posso impedir porque cada um tem o seu trabalho. O importante é divulgar a mensagem, isso é o que mais importa, né? Então eu tenho que respeitar, sim, cada um, né, a maneira com que faz a divulgação. Então, eu não tenho interesse financeiro, não tenho interesse outro que não seja o bem informar. Mas tem aqueles que acham que sim, que são donos da verdade e que o seu canal, a sua página tem que ser sempre o melhor, tem que ser o mais elevado, aquele que tem mais visibilidade, que tem mais retorno também, porque tem aquele retorno financeiro nas monetizações, né? Então eles tentam denegrir os outros para que sobre o deles. Isso aí é uma grande bobagem, porque, como eu disse, a competição é a coisa que mais rapidamente vai se dissolver nesse planeta. O trabalho, quando bem feito, traz os recursos necessários, porque a remuneração é consequência, não pode ser a causa. Se eu vou fazer um trabalho e ele precisa me render alguma coisa, é óbvio que ele vai render, pois tudo é fruto. O fruto sempre vem depois da árvore, nunca antes da árvore. Então, primeiro se planta, para depois colher.
Mas tem pessoas que querem colher, inclusive em cima do trabalho dos outros, né? Eu vejo, infelizmente, uma estatística que diz que 80% pelo menos das canalizações são mentiras. É, mentira porque não é verdade. Aí, por outro lado, eu vejo as informações que me passam também, né, que eu recebo, que nós ainda não sabemos uma vírgula de tudo aquilo que está vindo. Então, para que ficar inventando se tem tanta verdade para divulgar? Vamos buscar essas verdades, mas buscar a verdade, sem interesse. Vai ter assunto para todo mundo. Não precisa se adonar do trabalho dos outros. Muitas vezes a gente vê, né? Eu mesmo vejo textos meus publicados em algumas páginas. Alguém publicou um texto e não colocou os créditos, ou não colocou lá o autor. Não tem problema. Na verdade, vai mudar o quê? Não muda nada. Só que eu acho que é um pouco chato porque eu ficaria muito envergonhado de fazer isso com o trabalho de um outro, né? E tem coisas piores. Certos canalizadores ou certos proprietários de páginas, de sites, enfim, né? YouTubers, enfim, tantas definições que podemos dar, que trabalham ofendendo, desprezando outros trabalhadores da luz. Bom, se tem uma coisa que a gente não sabe, é toda a verdade. Mas em contrapartida, temos uma coisa que não há como negar. Quem difama, quem fala mal de um outro trabalhador, é o atestado de incompetência que ele mesmo assina para si mesmo, dizendo que ele não é confiável, ele não é verdadeiro, porque a luz não ataca ninguém, não existe isso. E virou moda agora um atacar o outro, né? Uma moda triste, mas está ali em voga. Quantas pessoas, né? Tem gente que nunca nem viu nada de um trabalho do outro e fica criticando, né? Tanto assunto, tanta informação para se buscar e ainda tem pessoas trabalhando para trazer desinformação. Eu sempre digo assim, tem pessoas que não sabem avaliar nem o que fazem, né? Porque o trabalho de fazer uma coisa bem feita é o mesmo trabalho de fazer uma coisa mal feita. Então, já que vai fazer um trabalho, um sacrifício, né? Faça bem feito. Não vai ter prejuízo. Pelo contrário, vai ter vantagem. Então, aonde está a verdade? Se a verdade não é conhecida ainda de ninguém, porque todos têm um começo de verdade, uma partinha da verdade, né? Uma partezinha, uma pequena vírgula. Outra polêmica também é quanto à informação. Ah, porque um canalizador deu uma informação, outro deu uma informação diferente. Nós temos que entender que enquanto não se souber esta verdade total, nós vamos pegando as migalhas das verdades, né? E cada um que fala algo tem uma migalhazinha. Então nós vamos juntar esses pequenos grãozinhos, né, até formar o grande desenho.
Então não há uma desinformação. Há uma forma diferente, uma interpretação diferente, um pedaço diferente da mesma verdade. Porque nós não temos capacidade de saber toda a verdade ainda, e quanto menos de mostrar a verdade, né? Não há possibilidade. Nós estamos como uma criança que está começando a engatinhar. Não dá para pedir para ela fazer uma corrida, por exemplo, né? Então, aos pouquinhos, tudo devagarinho, lentamente, vamos construindo esse quebra-cabeça. Quando as pessoas começam a compreender algumas coisas, elas mesmas vão encaixando as peças. Se existem maneiras diferentes de informar, é porque existem maneiras diferentes de interpretar. Aquela pessoa que interpreta a forma como eu explico, talvez ela não consiga entender a forma que o outro explica, e vice-versa. Então, assim, todos vão conseguindo, aos poucos, entendendo aquilo que é preciso entender. Essa é a beleza da situação atual. Todos têm possibilidades, da sua forma, da sua maneira, né? Mesmo aquela pessoa que diz, mas eu não sei nada, não consigo ajudar nada, vai conseguir sim, do seu jeito. Porque o seu jeito é um jeito único, diferenciado, diferente de todos os demais. E é assim que se monta o quebra-cabeça. As peças são tamanhos e formatos diferentes. A verdade, ela nunca machuca. A verdade não dói. A verdade simplesmente é. A verdade conforta. A verdade traz paz. A verdade traz esperança. A verdade nunca traz medo. A verdade não traz raiva, ódio, intriga. É preciso prestar atenção nas pessoas que se dizem trabalhadores da luz, porque se auto-intitular é fácil. O difícil é sustentar. Sustentar a verdade. Sustentar o posicionamento. Sustentar a dignidade. Acima de tudo, sustentar o respeito, o amor incondicional, o desinteresse pessoal, porque tem sempre alguém que quer somente defender os seus interesses, isso é óbvio, é ali que mora o perigo. Quando as pessoas querem defender os seus próprios interesses, elas não são diferentes daqueles que às vezes até criticamos, né? Porque são autoridades que não estão preocupados com a sua função em benefício de quem deveriam zelar, mas sim somente pelos seus interesses próprios. Porque agora nós vamos ver dentro das verdades, inclusive isso. Quem está trabalhando e quem está se aproveitando. Vai chegar um ponto que nada mais ficará escondido.
tudo vai ser revelado, tudo vai ser mostrado. E daí? Aonde é que as pessoas vão se esconder? Não há. Não há nada e nem lugar nenhum onde se possa se esconder. Pois é assim que tem que ser para finalizar esse grande ciclo de terceira dimensão que a Terra viveu durante tantos e tantos milênios. A verdade está dentro de você. A verdade está em cada um de nós, não está fora. Não busque jamais a verdade fora de você, pois você não vai encontrá-la. Porque você não vai conseguir senti-la. A verdade não está escrita, a verdade é sentida. Quando você vê um texto, uma canalização, uma informação, você tem que sentir. Não fique perguntando para alguém, não fique questionando o texto. Pergunte somente para o teu coração. Pergunte para o teu coração, pergunte para a tua voz interna, para a tua alma. Aliás, não precisa perguntar. Você vai sentir e o sentir já te dá, faz a pergunta e te dá a resposta. Ele é automático, né? Mas você vai sentir se é verdade ou se não é verdade aquilo que você está vendo, que está ouvindo. Não precisa. As pessoas me mandam áudios, me mandam vídeos, me mandam um monte de coisa. Veja e depois me dá uma resposta. Eu não tenho nem tempo para ver isso, sinceramente. Não me enviem nada porque eu não tenho tempo para isso. E mesmo que eu tivesse tempo, eu não posso opinar. Eu não posso opinar. Eu posso sentir aquilo que serve para mim. Mas eu não posso dizer algo para alguém que sente diferente. Porque cada um vai ver, vai receber aquilo que precisa. As coisas são por afinidade, por magnetismo, por frequência. As pessoas, quando vão abrir uma rede social, vão abrir uma página lá qualquer, ela vai enxergar, vai ver aquilo que ela precisa ver. Vai chegar até a pessoa, vai cair no colo, como se diz, porque ela precisa daquilo. Existem as leis universais que são muito sábias, elas trazem aquilo que cada um precisa. Eu, quando abro a minha rede social, eu só vejo notícias, só coisas dentro daquilo que eu me afino. Não tem como eu ver coisas lá que não fazem parte da minha frequência. E se aparecer também, eu simplesmente não dou bola. Não vejo. Eu não dou importância àquilo que eu não tenho realmente interesse. Quando você vai num supermercado, você vê lá prateleiras e prateleiras, milhares de itens, né? Mas você vai estar procurando alguma coisa, então você vai procurar aquilo que você foi lá buscar. Você não vai ficar lá olhando todos os itens, conferindo coisas, isso é uma bobagem. Quando nós vamos para as redes sociais, quando nós vamos para as notícias, vamos ficar com aquilo que nos interessa. O resto das informações, seja informação ou desinformação, não importa, não dê importância, não perca tempo, não se desgaste. Por que que as pessoas têm que ficar futricando na vida dos outros?
Alimente aquilo que você quer que cresça. Se você vai ficar alimentando coisa que te faz mal, coisa que te incomoda, você vai criar uma cobra no quintal, como se diz, né? Está alimentando algo que vai te prejudicar lá adiante. Seja inteligente. Fique com aquilo que te serve. Não perca tempo, mas nem um segundo da tua vida com aquilo que não te serve. A verdade está em você. Não busque ela fora. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.